de Deus, com o pastor Everaldo, e as considerações finais com o pastor Cimei, da Bahia. E Deus abençoe o pastor Luiz Carlos, a todos, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou muito... Chegar um pouquinho perto da câmera, pastor Everaldo, para sair melhor o som, tá bom? Deixa eu puxar um pouquinho. Pronto, melhorou? Melhorou. Vê se Melhorou? chega perto da câmera que fica bom, tá bom? Então tá. Estou aqui bem perto Amém. da câmera. Aí. Fiquei com uma carona grande. E aí, hein? A todos os irmãos e irmãs aqui presentes na live. Amém. Agradeço o convite feito pelo pastor Luiz Carlos. Me sinto muito honrado de estar aqui. Não vou dizer que não me sinto digno, porque o sangue de Jesus me comprou. Tenho me esforçado pelo meu mestre para cumprir as suas palavras. Tenho muita saudade de vocês, dos encontros. Glória a Jesus. Deus tem me dado oportunidade, eu tenho ido congregado com os irmãos e pastores, tenho se alegrado e tenho voltado com o meu vaso cheio daquilo que é mais importante, o Espírito Santo de Deus. O que me alegra é saber que o Espírito Santo de Deus já tinha nos avisado que alguma coisa nos separaria por um espaço pequeno de tempo, talvez por trabalho, como é o meu caso, e às vezes tenho os encontros se eu não estou na cidade para ir. Aquela palavra que o Senhor diz que há tempo para todas as coisas embaixo do sol. Algumas vezes não, nunca perdi encontro, estava sempre aí se alegrando com os irmãos. Hoje eu tenho um pouco de dificuldade de ir, principalmente nos encontros em Bitinha. Mas eu me alegro com aquela passagem de Mateus capítulo 6 que diz: Deus fiel, clama, o reino de Deus vem aonde ele está. Eu dou graças a Deus porque as dificuldades que nós passamos, o Senhor ainda em vida aqui nessa terra, juntamente com os seus que ele tem o chamado, ele nos avisou e nos confortou antes das coisas acontecerem. No meu caso, ele disse: há tempo para todas as coisas. Então, há tempo que você pode estar e há tempo que você não pode estar. E depois dessa pandemia que nós passamos, os crentes voltaram um pouco mal acostumados e às vezes você tem casa cheia, lotada, e às vezes você tem um número muito pequeno, e o pastor Jesus Cristo, para nos confortar, nos alegrar e dizer que está conosco todos os dias até a consumação do século, ele disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai tem se agradado em dar o reino de vós para vocês. Então, aonde você precisa de uma palavra de conforto vinda do Senhor, você encontra, além dele usar os vasos, você encontra na sua palavra. E eu tenho encontrado a palavra do Senhor como um bálsamo para a minha vida, para a minha alma e para o meu coração. A irmã Beth lembrou de mim, disse que nunca mais
tinha visto a minha carinha, mas eu engordei, ela ficou uma carona. Estou feliz de ver todos os irmãos aí, pastor Cimei, lembro da... Amém, pastor Cimei. Lembro do senhor há uns 5 anos atrás, em Bitinga, quando alguém disse assim para mim, o pastor Cimei está aí. Aí eu olhei do altar e vi que era um pastor bonito e diferente. Então eu disse, aquele ali deve ser o pastor Cimei. Pastor Cimei calmo, observando o mover de Deus no culto. E depois daquele dia, nós se falamos algumas vezes aqui através desse veículo tão importante, a internet, e depois nunca mais vi o pastor Cimei, a não ser por live, a não ser pela internet, tem sido esse veículo muito maravilhoso, uma voz saber usar. O Eliseu está aí, Eliseu Pedroso, pastor Tim, eu fui lá na porta, na janela que o pastor Tim está, não consegui ver lá, nem o pastor Demi também, não consegui ver ele lá, mas sei que estão aí. E os demais irmãos também, vendo ou não vendo, sabemos que eles estão aí. Quero desejar para os irmãos feliz 2024, esquecer tudo que passou de ruim para trás e esquecer as lástimas e entender que Deus continua com suas mãos estendidas para nos abençoar nesse ano de 2024 que entrou. Hoje é o primeiro dia do ano. Então, cremos que muitas bênçãos nos alcançarão. As notícias não são boas dos telejornais, internet, através de jornais, revistas, não são boas, mas nós que cremos no Senhor, sempre temos que acreditar, não como fábula, mas como diz a palavra do Senhor, que lá no Egito tinha um povo fiel ao seu Deus, e enquanto muito sofria, o povo de Deus estava na terra de Gósen, gozando de alegria e das promessas de Deus. Então, cremos nós que conosco vai ser assim, mesmo que as notícias digam que os próximos anos serão mal, para nós será anos abençoados no nome de Jesus. Cremos assim. Amém. Para não perder, para não tomar muito tempo, eu gostaria de acompanhar aqui como um estudo nessa noite em Salmos 24. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 24 e acompanhasse esse estudo comigo. Se caso você tiver alguma dúvida, eu vou estar no particular te respondendo e tirando todas as dúvidas. Todos encontraram aí Salmo 24? Amém. O domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. Eu quero ler com os irmãos, acompanhem comigo aí, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Versículo 3, ele faz uma pergunta, porque essa pergunta até hoje muitos religiosos dentro da igreja, com a Sagrada Escritura na mão, com anel de doutorado no dedo e com certificado de bacharelado na Escritura, essa pergunta se fizerem para ele hoje, até hoje, eles não sabem responder. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Que não entra a sua alma vaidade ou não entrega, nem jura enganosamente.
Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o... Muitos religiosos hoje, quem é o Rei da Glória, ele não sabe responder. Versículo 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso. Dá uma ordem dizendo: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Mais uma vez ele faz uma pergunta: quem é o Rei da Glória? E aqui mesmo responde: o Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. Se nós perguntarmos hoje nas igrejas trinitarianas, quem é o Rei da Glória? Ele não sabe dizer. Na igreja dualista, no caso, quem é o Rei da Glória? Eles não sabem responder. Mas como estou falando para um povo revelado da palavra de Deus, um povo que tem a revelação de Deus, eu apenas faço lembrar para os irmãos 1 Coríntios, capítulo 2. Lá perguntou quem é o Rei da Glória. Lá disse que era o Senhor dos Exércitos. Mas quem é o Senhor dos Exércitos? O Senhor forte e poderoso na batalha. Mas quem é o Senhor forte e poderoso na batalha, diz a palavra. E em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 7, ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para nossa glória. Sabe quem é o que fundou? Isso foi deixado para a nossa glória, para a glória da igreja do Deus vivo. Versículo 8 diz: a qual nenhum príncipe deste mundo conheceu. Conheceu quem? O Senhor dos Exércitos. O Rei da Glória. Ninguém conheceu o Senhor dos Exércitos e o Rei da Glória. Versículo 8. Porque se a conhecesse, nunca teria crucificado o Senhor da Glória, que pergunta o Salmo 24. Quem é o Senhor da Glória? Glória a Deus. E 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, diz: Jesus é o Senhor da glória, é o Deus que formou os céus e a terra, de Salmos 24, e eles não conheceram, porque se tivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Então nós temos motivo e razão para dar glória ao Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Senhor dos exércitos, o forte na batalha, o que fundou os céus e a terra, e a sua plenitude, os mares e tudo que nele há. Porque se eles tivessem conhecido o Senhor da glória, não teria crucificado, mas teria agradecido em saber que Jeová Deus estava andando em Jerusalém, no meio daquele povo rebelde, no meio daquele povo que buscava a salvação, mas não conheceram o Senhor da glória. Inclusive os rabinos, o povo judeu não conheceu que Jesus Cristo era o Deus de Salmos 24, o Senhor da glória, e o crucificaram. Oh, Deus. Sabe por que nós não beijamos a Babilônia, nem a sua Santíssima Trindade, nem a deidade? Porque
conhecemos o Senhor da glória por revelação e sabemos que Ele é Jesus Cristo, o Rei da glória. Eu queria fazer uma menção aqui em João capítulo 19. Você que está com sua Bíblia aberta, acompanhe João 19. João, às vezes, e tenho quase certeza 100%, que Deus ele falou em parábola para o mundo, e ele já tem dito isso na sua palavra, mas tem revelado para nós, os escolhidos, que ele chamou de noiva. Às vezes o jeito de Deus agir no meio do povo é que confunde o povo. Quando Deus falava com os apóstolos e os demais discípulos, os apóstolos perguntaram em uma parábola por que ele não revelava e falava abertamente. Ele falou: para o mundo eu oculto essas coisas, mas para vós tenho revelado o mistério do reino dos céus. João capítulo 19 e o versículo 17 ao 22, a crucificação de Jesus Cristo. E levantando eles as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, aonde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-los em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico e em grego e em latim. Dizem, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreve Rei dos Judeus, mas escreve que ele disse que era o Rei dos Judeus. Eles estavam com vergonha que Jesus fosse o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, escrevi. Quando Pilatos colocou na cruz, em cima, na cruz onde ele foi crucificado, o Rei dos Judeus, matou os judeus de vergonha. Porque os judeus, sabemos que foi os nossos pecados que o crucificou Jesus. Mas quando disseram: a quem deveis soltar? Cristo ou Barrabás? Eles gritaram e excitaram a multidão a gritar: Barrabás! E crucifica a Cristo. Quem eu devo soltar? Solta Barrabás. E crucifica a Cristo. Porque Cristo, em humilhação de cruz, não demonstrava ser um Deus poderoso e verdadeiro, porque estava sendo crucificado do lado de dois salteadores. E eles tinham vergonha que alguém dissesse que Jesus era Rei dos Judeus, porque estava sendo crucificado como um Deus fraco, como um Deus forte, e eles, em questão de zombaria, eles disseram para Jesus: desce da cruz e cremos em ti. E Jesus não quis descer da cruz, que ele tinha poder para descer da cruz, mas não era propósito de Jesus descer da cruz. Portanto, os judeus tiveram vergonha que Pilatos colocasse sobre a sua cabeça, em cima da cruz, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E o salmista vem perguntar em Salmo 24, quem é o Rei da Glória? E o apóstolo Paulo vem responder: o Rei
da glória, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, é Cristo Jesus que eles não conheceram, crucificaram, e quando Pilatos, em outras palavras, colocaram o nome Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, eles tiveram vergonha. Eles crucificaram o Rei da Glória e tiveram vergonha do Rei da Glória. Eles não sabiam quem era Jesus, porque o versículo 7 diz que ninguém sabe, porque está em mistério e precisa ser revelado. Nós vamos na igreja lotada, ou faltando irmãos, nós não perdemos o culto, porque sabemos quem está lá dentro. Porque sabemos quem está lá dentro é o Rei da Glória. Entrar o Rei da Glória. Então nós sabemos que todo culto entrou o Rei da Glória para abençoar o seu povo, para fortificar o seu povo, para prometer, fazer promessas ao seu povo e confirmar as promessas através de sinais, prodígios e maravilhas. Então nós estamos lá porque sabemos quem está lá cultuando, porque quem está lá recebendo o louvor, cultuando somos nós, recebendo o louvor é Cristo. Nós estivemos na inauguração da igreja de Limeira e o pastor Adail, ao ter a oportunidade, disse: o pastor de Limeira, o pastor Benedito, está de parabéns. Nós podemos dar os parabéns para ele, mas a glória podemos dar só a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu Deus. Eles crucificaram porque não sabia quem era Jesus, mas a igreja, numericamente falando, estando cheia, ou numericamente falando, estando vazia, o nosso dever é estar lá, porque sabemos quem está lá. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Então Jesus no nosso meio, ele pode nos renovar, ele pode nos dar dom. Jesus no nosso meio, ele pode curar nossa ferida, curar nossa enfermidade. Deus pode renovar e nós voltarmos para nossa casa cheio, transbordando do Espírito Santo, porque sabemos quem está lá. O Rei da Glória está lá naquele lugar, naquele altar, onde está 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E lá sua igreja vai dar glória ao Rei da Glória, que eles não conheceram e crucificaram, mas nós vimos uma luz, como Mateus viu uma luz, e ele disse: segue-me, e nós seguimos ele. Eu já tenho 33 anos que eu sigo ele e jamais tentei olhar para trás, porque para trás há escuridão, porque para trás não existe promessa de salvação, não existe promessa de bênção. Então a Bíblia diz no livro messiânico, no livro do profeta Isaías: olhei para mim e serei salvo. Glória a Deus. Eles crucificaram porque não conhecia quem era o Rei da Glória. Mas nós damos glória a esse Rei, porque nós sabemos quem ele é. Amém. Quando ele deu brado na cruz do Calvário, parece que Jesus Cristo, ele já parecia um derrotado na cruz do Calvário. Era esse os olhares do povo judeu. Parecia um Deus derrotado, um Deus que subiu e foi chicoteado, e jogaram a lança do lado dele, e colocaram uma coroa de espinho, e pegaram uma cana verde, e bateram sobre a cabeça dele, apertando a coroa na cabeça, para que os espinhos pudessem furar o nosso mestre. E agora ele estava sucumbindo na cruz do Calvário, enquanto Satanás no meio da multidão, e a multidão dizia: morreu o derrotado Jesus. Em 1 Pedro capítulo 3, quando ele deu brado na cruz do Calvário, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O livro de Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 19, diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão.
Agora, um Deus que as pessoas diziam que ele era fraco e derrotado, agora ele sai de cena na cruz do Calvário, porque ele cumpriu a morte de cruz. Filipenses capítulo 2 diz que ele se humilhou, foi obediente, se humilhou em morte de cruz. E a Bíblia diz que aquele Deus que os judeus tiveram vergonha que colocasse sobre ele, Jesus Nazareno, rei dos judeus, a Bíblia diz que ele saiu de cena aqui na terra e foi até os espíritos em prisões. Agora veja bem, não quero entrar em contenda com ninguém. Eu quero dizer que alguém disse, os espíritos em prisões foram os bêbados que ele foi evangelizar nos bares. Foram as prostitutas que ele foi evangelizar no prostíbulo. Foi os ladrões que ele foi evangelizar nas alfândegas. Foram os pastores caídos de Israel que ele foi pregar a verdade que o faltava. Mas a Bíblia diz que, não diz que ele veio, diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisões. No qual, em outro tempo, versículo 20, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperavas no dia de Noé, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco, isso é, 8 almas se salvaram. A Bíblia diz que Jesus foi aos espíritos e prisão, e o versículo 19 diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisões. Aquele Deus que parecia derrotado na cruz do Calvário, agora a Bíblia diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisões. E o Salmo 24 diz, quem é o Rei da Glória? E eu e você pode pregar com autoridade e dizer hoje, baseado na revelação de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, o Rei da Glória, que as portas têm que levantar a sua cabeça e deixar entrar o Rei da Glória, é exatamente esse que os judeus tiveram vergonha, que foi escrito, Jesus Nazareno, Rei dos judeus. Eles tiveram vergonha, então nós podemos dizer agora, pela revelação do Espírito Santo, porque já falamos isso há 33 anos atrás, e você talvez fala há 35 anos, há 40 anos, há 50 anos atrás. O salmista Davi pergunta, quem era o Rei da Glória? Que essas portas eternas tem que levantar, enlarguecer, se tornar mais alto, porque está entrando alguém digno de entrar por essas portas. Quem é o Rei da Glória? Diz o salmista Davi em Salmo 24, e nós podemos dizer, eles crucificaram porque não conheceram. Esse Rei da Glória é o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso na terra. Deus. Pois ele não estava morto, apenas dizendo, sou derrotado. Ninguém pode matar Deus. Mataram na cruz do Calvário, aquele que João olha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele levou, como disse o profeta messiânico Isaías, ele levou todas as nossas dores, enfermidades, pecados sobre si. Quando ele pegou todo aquele pecado sobre si, então aquele Espírito Santo, que é o próprio Jesus, sai daquele tabernáculo de carne, e quando o Espírito ia sair, então aquela agonia humana, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonaste? Porque o Espírito saía daquele corpo e ia pregar aos espíritos em prisões, porque o pecado foi vencido na carne humana. Jesus, Deus Todo-Poderoso, veio aonde Satanás é mais forte, que é na carne humana do ser humano, aonde ele tenta o ser humano e vencer Satanás no reino dele, na carne humana, e também aqui nessa terra,
E depois, quando as pessoas viram ele morto na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele foi, não aquela carne, porque aquela carne era visível na cruz do Calvário, mas ele foi em espírito. E a Bíblia diz que pregou aos espíritos em prisões. O nosso Deus não descansou. É como diz o livro de João. Deus trabalha até hoje, Jesus Cristo dizendo, se referindo ao sábado, e eu também. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 27. Quando ele foi pregar aos espíritos em prisões, as portas do inferno teve que enlarguecer e ficar mais alta, porque agora existia alguém digno de entrar pelas portas e pregar para os espíritos em prisões. Se ele salvou ou não salvou, não me pergunte. Mas disse que ele foi. Capítulo 27. Mateus capítulo 27. O som está baixo, continua ouvindo o som aí. Estamos ouvindo. Encontrei Mateus capítulo 27. Eu já estou terminando a palavra do Senhor, a mensagem essa noite. Mateus capítulo 27 e o versículo 52 ao 54. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário e parecia que ele tinha sido derrotado por Pilatos, por Herodes e por todo o sinédrio, a Bíblia diz no livro de Pedro que nesse momento ele desce as partes mais baixas e prega aos espíritos e em prisão. E a minha Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 52, disse, o 51, para entender melhor. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram o sepulcro de muitos corpos dos santos que dormiram e foram ressuscitados. 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa em Jerusalém, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, esse é o Rei da Glória, verdadeiramente, esse é Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele não está com um travesseiro e dormindo num sono eterno, ele estava trabalhando, pregando aos espíritos em prisão, ou em prisões. E a Bíblia diz que abriu o sepulcro e os corpos de muitos santos saíram, e eu acredito que os santos saíram daquele sepulcro, deram uma volta em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele apareceu a muitos. E disseram, essa é a Jerusalém restaurada que nós esperávamos a restauração. Jesus mostrava aquela Jerusalém e ainda tinha uma outra que desceria dos céus. Não disse para ele, mas revelou para nós. Uma que é muito mais gloriosa. O nosso Deus não estava descansando, querida igreja, e o nosso Deus não descansa até hoje. Está velando e lutando para que eu e você tenha vitória. Está lutando e velando para que eu e você, irmão Vone, tenha vitória. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 3. 5, Apocalipse 5. Esse é o penúltimo capítulo. 5. Os portais eternos do inferno
levantaram, deixaram entrar o rei glória. Mas a Bíblia fala de portais, mais de um. Apocalipse capítulo 5, e o versículo no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia abrir o livro nem de olhar para ele. Não tinha anjo, arcanjo, querubins, serafins, satanás, demônios. Não existia ninguém que pudesse abrir, tomar o livro, abrir, ou de olhar simplesmente para ele. E a Bíblia diz que João, representando a igreja, dizia: ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E João chorava muito, desesperado, porque ninguém no céu, cadê o Pai, cadê o Filho, cadê o Espírito Santo? Ninguém da terra, cadê os grandões, os reis? Cadê os soldados, os grandes generais, os grandes ditadores? Cadê? Ninguém na terra, nem embaixo da terra, nem Satanás, nem potestade nenhuma do inferno era digno de olhar o livro, tomar o livro, abrir os seus selos. Ninguém. A Bíblia diz ninguém. E a Bíblia diz que João chorava muito. O versículo 5 diz: e disse-me um dos anciãos: não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, desatar os seus 7 selos. Não chore. Lei da glória, que a Bíblia diz que as portas teriam que enlarguecer e ficar mais alto para ele entrar. A Bíblia diz que ele morreu e venceu e foi digno de olhar para o livro, tomar o livro, abrir o livro, os seus selos. Então os portais eternos celestiais agora recebe Cristo Jesus. Glória a Deus. Não mais só em espírito, mas a Bíblia diz que Maria, quando viu ele, confundiu ele com um hortelã, como alguém que cuidava do jardim. A Bíblia diz que ela confundiu-se: onde está meu Senhor? Ele disse, o próprio Senhor falando com ela, disse: olha, mulher, vem olhar o lugar onde ele foi crucificado. Ele olhou, não tinha mais nada, a não ser lençóis dobrados, porque Jesus não é esculhambado, como diz o outro. Jesus não é relaxado. Quando chegou no sepulcro de Jesus, tudo estava dobrado, tudo estava organizado. E quando ela olha para aquele que estava falando com ela, tentou abraçar aquele homem, porque descobriu que aquele era Jesus, o ressurreto entre as nações. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele venceu a morte e foi digno de olhar o livro, tomar o livro do que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Ele em espírito. Mas alguém tinha que vencer as trevas e Satanás na carne, sentindo as mesmas paixões, as mesmas fraquezas, a mesma vontade de tomar água, matar a sua sede, comer, matar a sua fome. Em Mateus capítulo 17, diz que no Monte da Transfiguração tinha 3 ali: Elias, Moisés e Cristo e os santos apóstolos. E eles, percebendo que era Elias, Moisés e Cristo, ele disse: Senhor, bom é estar nesse lugar, fazemos 3 cabanas aqui, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, porque eles perceberam que eles no monte tinham frio. E vocês, apóstolos, em outras palavras, não interessa, o gozo é tão grande que nós não vamos fazer cabana para nós, mas 3 apenas para vocês. Percebemos que vocês sentem frio. Precisava que alguém viesse vencer a Satanás na carne, no reino
dele. E de Salmo 24. Pois eu te digo que agora, para sentar no trono, não existe mais um espírito apenas, que ninguém pode olhar para ele. Mas agora existe Jesus Cristo, que venceu o diabo, venceu as trevas, na cruz do Calvário, bateu nele aqui, no reino dele aqui, e ele foi digno de subir, não só aquele espírito, mas aquela carne glorificada, transformada, como nós seremos transformados no arrebatamento. Agora ele entra e toma o livro, aquele que morreu na cruz do Calvário, do que estava sentado no trono, que era ele em espírito, que não podia passar por tentação nenhuma. Agora entra ele no tabernáculo de carne, só que transformado. Toma o livro daquele que está sentado no trono e começa a abrir os seus selos. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Senhor dos Exércitos? O Senhor Jesus Cristo. Esse é o Rei da Glória. A Bíblia diz em João, para terminar, capítulo 3, João Evangelho, para nós terminarmos, João, capítulo 3. João, capítulo 3. João 3. Veja que os santos, os sepulcros foram abertos e eles deram uma volta na cidade santa. Jesus foi diferente. Na ilha de Patmos, João viu os santos embaixo do altar do Cordeiro. Ó Senhor, até quando tu não vinga o nosso sangue? E a Bíblia diz que ele deu vestes longas e compridas, brancas, e disse, descansa mais um pouco, porque tem muitos dos vossos irmãos que têm que vir para cá, morrer pelo testemunho que deram, pelo testemunho do Senhor, pela palavra do Senhor, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz em João capítulo 3, e o versículo 13, subiu, se não que desceu, que está. Quando Jesus, quando ele ganha e vence Satanás aqui, ele entra nos portais eternos, celestiais, não se enlargueceram mais e ficaram mais alto para receber o Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? Quem é o Rei da glória? Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo dos pés sangrento. Se você mensagem, ele era um indiano que ele foi expulso, jogado de casa para fora. Ele foi deserdado pelos seus pais, porque ele deixou a religião dos indianos para seguir a Jesus Cristo. E antes dele morrer, ele disse, eu tenho um sonho, ser arrebatado até os céus, e ver o Pai, e ver o Filho, e ver o Espírito Santo. No livro o apóstolo dos vai ler esse testemunho que Deus concedeu, esse desejo, ele foi e ele chegou lá, procurou o trono do Pai, do Espírito Santo, encontrou um sentado ao trono, e ele diz, da minha vida que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E um dos anciãos gritou, aqui existe Cristo sentado no trono. E como já está escrito na sua escritura, nele habita e tudo. E Deus está nele, poder do Pai, poder do Filho e poder do Espírito Santo. Aqui está Jesus, toda a plenitude está nele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele desperta dizendo, só
é Deus. Então que Babilônia te persiga. Evangelho, mas você sabe quem é o Rei da Glória e tem dado glória ao nome dele e sabe quem é o Senhor Todo-Poderoso da guerra, quem é o Senhor que fez os céus e a terra, como perguntou 4, onde para João, não chores mais, João, eis o leão da tribo de Judá. E ele disse, eu olhei, e estava um cordeiro entre os castiçais. Oh, glória! E quando ele olhou, ele disse assim, eu queria estar aqui no céu e vir nos céus, mas eu queria ver a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o mesmo ancião que gritou para João, gritou para ele também. Aqui está Jesus, virtude da divindade. Ele disse assim para o apóstolo dos pés sangrentos, tudo que é Deus está nele, não procure em outro lugar, tudo está nele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantou vitorioso o povo de Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, com Deus não há quem possa, a vitória é nossa, cantou Israel, glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe e fale melhor no seu coração, só Jesus o pastor Sinei, todos os irmãos, irmã Dete, louvado seja Deus, que carinhosamente disse que viu a minha carinha, que agora virou uma carona. Deus abençoe a cada um de vocês, a irmã Vone, que está aí ouvindo essa live. Deus abençoe o querido que cantou ali, pastor Tim, pastor Demi, evangelista André e todos os irmãos que acompanharam essa live. Se eu perguntasse para vocês agora, vocês já sabem, porque vocês são revelados. Mas se eu perguntasse para vocês agora, o salmista Davi está perguntando em Salmo 24, quem é o Rei da Glória? O que vocês iam responder para mim? Jesus. Jesus. Esse é o Rei da Glória. Deus abençoe, pastor Luiz Carlos, passo para ti agora no nome de Jesus. Ore por mim. Amém. Louvado seja Deus. Pastor Simei. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Não vou me estender. Amém. Mas eu quero agradecer pela segunda vez que estou aqui nessa live. Eu não vi realmente o pastor Verão, mas eu vi o voz dele. E graças a Deus pela mensagem que é tão genuína, que é tão pura aos nossos corações. Louvado seja Deus. E sabe, em Zacarias 14, verso de número 5, está escrito: então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos sobre o Monte das Oliveiras. O mesmo que aqueles anjos disseram, né? Porque estão olhando esse Jesus que vocês viram ir, do mesmo jeito ele vai ficar. Zacarias profetizou que ele, o meu Deus, que se referindo a Jesus, virá sobre aquele monte, o Monte das Oliveiras, novamente. Né? Então, graças a Deus Jesus, por essa palavra que nos sustenta e vai nos alimentar
Irmãos, até a próxima live, até o próximo culto na nossa congregação. Que Deus abençoe a todos. Portanto, a minha consideração e oração, irmãos, por todos os irmãos aqui citados, pode ter certeza, estarei fazendo essa intercessão também. Louvado seja Deus. E conforme diz a palavra de Deus, no livro de Números, 6, o verso 24, e é a bênção que sempre nós pedimos nas reuniões, mas olha, eu gostaria só de fazer uma breve oração de agradecimento nessa hora, e após isso estarei me despedindo também. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade de ouvir a tua palavra, testemunhos e cânticos. Que a graça do Senhor seja sobre todos os teus servos durante todo esse período, desses 364 dias que ainda nos estão pela frente, Senhor. Porque já está passando. Muito obrigado até aqui, o Senhor seja louvado hoje, sempre, eternamente. Amém. E vamos todos dizer: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, eu os abençoe. Amém. Está finalizado esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Um abraço e a saudação a todos os irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Aí o pastor Everaldo. Ficamos sem oportunidade hoje, pastor Tim. Nós dois, o próximo culto, Que Deus abençoe Daniel pela direção, a todos vocês, com toda a sorte de bênçãos sobre as vossas vidas. Deus abençoe a Vani, tá? Volta sempre, Vani, que Deus te dê muita bênção e muita graça. E estamos todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a segunda-feira. Amém. Feliz ano novo para todos. Amém. Amém. Para todo mundo. Amém, Jesus. Deus abençoe.